A Igreja Católica no mundo todo tem sido acusada por não ter uma atitude firme e dura frente aos clérigos e religiosas acusados de abusos dos mais variados tipos. E o Papa Francisco tomou uma atitude enérgica, firme, ao longo destes 7 anos do seu pontificado, e agora ele publicou um moto próprio, uma carta apostólica chamada Vós sois a luz do mundo. Eu quero compartilhar essa notícia com você, explicar o que realmente o Papa Francisco está impondo para todos os católicos do mundo, especialmente os nossos bispos nas nossas dioceses, para combatermos efetivamente este mal dentro da igreja, acabar com este sofrimento que muitas famílias e muitas pessoas passaram, infelizmente, por culpa de membros do clero, religiosos e religiosas. Nós sabemos que estas questões de abuso contra menores e também até vulneráveis dos mais variados tipos e idades não é exclusividade da Igreja Católica. Há entidades que têm casos relatados muito mais amplos do que aquilo que acontece dentro da Igreja. Mas isso não minimiza a responsabilidade de nós, como cristãos, enfrentarmos esse desafio dentro das nossas realidades, dentro da nossa Igreja. E o Papa Francisco, ele não se furtou à sua responsabilidade e agora publica um documento duríssimo, com normas que devem ser seguidas por todas as dioceses, por toda a Igreja Católica Apostólica Romana, para enfrentarmos de vez e de forma definitiva estes casos de abuso. Esse documento foi publicado agora, 9 de maio de 2019, e tem alguns trechos que eu quero destacar e mostrar, também baseado na notícia que saiu no Vatican News. Esse aqui é um canal católico, e se você quiser acompanhar tudo que é relativo à nossa doutrina, catequese, aprender sobre a igreja, tirar suas dúvidas sobre a palavra de Deus e acompanhar aquilo que é mais importante e relevante para a Igreja Católica, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando nesse botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho para receber todas as notificações, não perder nenhum vídeo. Também é importante que você deixe o seu like e clique em gostei. Todas as referências de tudo o que eu falo nos vídeos ficam links do Saiba Mais na descrição aqui embaixo, e você também pode mandar suas dúvidas, sua opinião, suas perguntas nos comentários. É extremamente importante que você veja as referências para acompanhar aquilo que está nos documentos oficiais e nos livros de doutrina de fé e de doutrina social da igreja. Portanto, garanta a sua inscrição, é gratuito e você pode compartilhar o link desse vídeo com os seus amigos no WhatsApp, nas redes sociais, como você achar melhor. Assista outros vídeos aqui do canal que também terão referências na descrição. E é o caso justamente dessa carta apostólica sob forma de moto próprio que está no site do Vaticano, o link está na descrição, chamada Vos estis lux mundi, ou Vós sois a luz do mundo. E é aqui nesse documento que o Papa Francisco trata das novas normas referentes ao enfrentamento que a igreja vai ter contra os abusos. E não é só em casos de menores. Aqui, logo no primeiro artigo, ele trata do âmbito de aplicação. Estas normas aplicam-se em caso de assinalações relativas a clérigos ou a membros de instituto de vida consagrada ou de sociedade de vida apostólica e concernentes a delitos contra o 6º mandamento do Decálogo, que consistam, primeiro, em forçar alguém com violência, ameaça ou abuso de autoridade a realizar ou sofrer atos. Eu vou omitir a palavra que eu destaquei agora, porque senão o YouTube bloqueia o meu vídeo. E em realizar atos com um menor ou com uma pessoa vulnerável, na produção, exibição e posse ou distribuição desse tipo de material que especialmente envolvam menores, mas também em outros casos. Eu preciso ser muito cuidadoso com o vocabulário nesse tipo de vídeo, porque o YouTube ele é bem rigoroso com a forma que ele vai distribuir esse tipo de informação e o algoritmo do YouTube pode entender de forma errada aquilo que está sendo falado.
A notícia saiu, aquilo que está sendo falado, e a notícia saiu no site do Vatican News e eles apresentaram um resumo muito interessante que eu quero compartilhar aqui para a gente ter uma noção geral de todo o texto, porque o texto ele é muito jurídico e pode ser complexo de entender para algumas pessoas, mas do ponto de vista pastoral ele é bem objetivo e prático e é isso que eu quero te mostrar agora aqui na tela. Saiu a notícia, o link também está logo aqui embaixo, novas normas para toda a igreja contra quem abusa ou encobre abusos. E começa da seguinte forma: do Evangelho de Mateus foram extraídos o título e as primeiras palavras do novo moto próprio do Papa Francisco, dedicado à luta aos abusos cometidos por clérigos e religiosos, e às ações ou omissões dos bispos e dos superiores religiosos. Veja, o combate do Papa não é apenas contra os abusadores, mas também a omissão daquelas pessoas que sabiam dos fatos e não agiram. E esse documento ele é voltado para atitudes. A igreja quer ações para combater este mal. O Papa recorda que os crimes de abuso ofendem nosso Senhor, causam danos físicos, psicológicos e espirituais às vítimas e lesam a comunidade dos fiéis. E menciona a responsabilidade particular que têm os sucessores dos apóstolos em prevenir tais crimes. E esse documento é o fechamento de vários encontros que o Papa vem tendo desde fevereiro de 2019, mas também outros encontros e conversas que o Papa teve com bispos por todo o mundo. A primeira coisa que a gente deve destacar é que o Papa cria uma espécie de guichê para denúncias em cada diocese. Entre as novidades previstas está a obrigatoriedade para todas as dioceses do mundo de dotarem-se até junho de 2020, ou seja, as dioceses têm um ano para se adaptarem, de um ou mais sistemas estáveis e facilmente acessíveis ao público para apresentar as assinalações. Ou seja, as dioceses devem se preparar para receber tipos de denúncias contra abusos. E logo em seguida tem a obrigatoriedade de denunciar. Outra novidade diz respeito à obrigatoriedade para todos os clérigos, os religiosos e as religiosas, de assinalar prontamente à autoridade eclesiástica todas as notícias de abusos das quais tiverem conhecimento. E destaca que todos os leigos também podem e são encorajados a utilizar o sistema para assinalar abusos e moléstias às autoridades eclesiásticas competentes. Ou seja, isso não é restrito apenas ao clero e aos religiosos. Nós, leigos, também temos essa responsabilidade de denunciar. Claro, sem esquecer da importância de denunciar as autoridades civis de cada país de acordo com as suas leis. E a importância desse documento é que ele não se restringe apenas a abuso contra menores. É muito mais amplo a definição do que é abuso. O documento compreende não somente as moléstias e as violências contra os menores e os adultos vulneráveis, mas diz respeito também à violência e às moléstias que derivam do abuso de autoridade. Esta obrigatoriedade inclui também qualquer caso de violência contra religiosas por parte de clérigos, assim como também o caso de moléstias a seminaristas ou noviços de maior idade. Veja, mesmo que a pessoa tenha idade de responsabilidade, ela pode se sentir atacada, molestada e abusada por um superior, por conta da autoridade desta pessoa sobre aquele grupo ou sobre aquele indivíduo. E também deve-se evitar os acobertamentos. Muita gente, muitos padres, muitos bispos pelo mundo foram acusados de acobertar estes casos e estes crimes. Trata-se daqueles que, exercendo cargos de particular responsabilidade na igreja, ao invés de investigar os abusos cometidos por outros, os esconderam, protegendo o suposto réu, ao invés de tutelar as vítimas. E o documento repete muito a importância de se proteger e cuidar das vítimas
e das famílias destas pessoas que foram vítimas. Tudo deve ser feito com respeito à lei de cada estado, de cada país, entendendo as particularidades de cada região, mas a igreja estabelece alguns limites e normas, independente daquilo que acontece no mundo civil. Isso também é importante porque a igreja quer mostrar sua força de combater de forma universal esse tipo de abuso e de crime. E também a importância da proteção a quem denuncia, uma atenção também ao problema das vítimas, que no passado foram reduzidas ao silêncio. Não se deve impor a estas pessoas que foram vítimas nenhum tipo de silêncio, ou seja, não pode haver, por exemplo, acordos jurídicos entre as partes e a vítima seja obrigada a se silenciar sobre o ocorrido. A pessoa tem o direito de falar e continuar denunciando aquilo que ela sofreu. A igreja é contra impor silêncio a estas pessoas. E o documento ainda estabelece que as vítimas e as suas famílias devem ser tratadas com dignidade e respeito e devem receber uma apropriada assistência espiritual, médica e psicológica. A igreja não quer simplesmente ter casos como aconteceram nos Estados Unidos, em que são pagos ali indenizações, são pagas indenizações e se esquece, se deixa para lá. É preciso também resgatar estas pessoas para a dignidade do indivíduo, mas também para que essas pessoas não se percam, não abandonem a igreja por conta daquilo que sofreram, culpa de um ou dois. A igreja não pode pagar pelo erro dos seus membros. E há outros elementos, como a investigação fica a cargo dos bispos, e os bispos vão criar grupos para trabalhar esta questão e aplicar isso em suas dioceses e darem suporte aos bispos em casos de investigação, de análise das denúncias e também quais medidas serão tomadas contra os acusados e proteger também as vítimas. Tem o envolvimento dos leigos, um papel muito importante que preza sobre aquilo que está no Código de Direito Canônico e tem que dar destaque à presunção de inocência. Mesmo uma pessoa acusada, ela tem o direito de se defender, apresentar suas provas e seus argumentos e ela é inocente até que seja realmente provada a sua culpa e ela seja condenada. O que nós podemos perceber aqui é que há um empenho concreto pela parte do Papa Francisco e ele joga esta responsabilidade para todos os bispos localmente e para nós leigos, para os religiosos, as religiosas, os padres, para todas as pessoas envolvidas na igreja. É um combate que nós devemos fazer servindo de exemplo para toda a sociedade. Infelizmente, esse não é um mal que acontece apenas na igreja. Acontece em muito menor grau dentro da igreja, se a gente observar estatisticamente, o que pode parecer que na igreja, nossa, os abusos na igreja são um absurdo, acontecem aos milhares. Não, não acontecem aos milhares. É que a imprensa, a mídia, dá muito destaque e isso choca a sociedade muito mais do que outros tipos de abuso que acontecem em outros níveis da sociedade e que às vezes e muitas vezes são mais numerosos do que o que acontece na igreja. Mas essa causa de escândalo nós temos que lutar contra, porque prejudica a imagem da fé, a imagem da doutrina de fé da igreja e daquele comportamento que é esperado de toda a comunidade católica, de toda a comunidade cristã. Esse é um empenho extremamente importante. Eu vou deixar o link da notícia aqui embaixo, do moto próprio também, para que você possa conhecer, ler e se informar um pouco mais. E eu quero aproveitar, vou deixar outros 2 vídeos aqui do lado para que você possa assistir, conhecer um pouco mais do nosso trabalho e do canal. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like e ajude a divulgar, compartilhando esse vídeo para mais pessoas, para todo mundo saber que o Papa Francisco e a Igreja está lutando em favor de todos e dentro daquilo que é a verdade e o que é reto para nós cristãos.